1 Coríntios 15, 33 e 34. O texto sagrado diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Ao dizer que alguns deles não tinham conhecimento de Deus, ele está falando sobre não avançar, não crescer no conhecimento de Deus, não viver um nível de conhecimento que condizesse com o tempo da caminhada e de fé que eles tinham. E depois de reconhecer que não tinham o nível necessário, o nível que deveriam ter de conhecimento de Deus, ele conclui: digo isso para vergonha de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que quando constatamos que esse é um assunto não resolvido, que o conhecimento de Deus não é crescente na nossa vida, é um fato vergonhoso. Vergonhoso porque não é o que Deus espera de nós. Vergonhoso porque não condiz com aquilo que Ele disponibiliza, nem tampouco com aquilo que Ele nos encoraja, nem tampouco com a prática da responsabilidade que deveríamos ter quando diz respeito à vida cristã. Mas eu não quero apresentar a ideia do conhecimento de Deus apenas como obrigação ou responsabilidade. Eu espero hoje apresentá-la como uma chave importante para uma vida espiritual diferenciada e vitoriosa. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, depois de dizer que os romanos não conheciam o suficiente de Deus e que isso era motivo de vergonha, ele também destaca nesses 2 versículos que não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetíveis a algumas áreas de tropeço, de falha. Ele começa dizendo no verso 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas poucas versões antigas dizem as más conversações. A palavra traduzida no original grego aponta para companhias, para pessoas ou relacionamentos, e não apenas aquilo que essas pessoas falam. É lógico que a influência que vai corromper acaba sendo não só um estilo de vida, mas as conversas. Mas o texto, ele simplesmente apresenta esse princípio: más companhias corrompem bons costumes. Ou seja, aqui ele está falando não apenas da falta de avanço, de progresso, mas ele está falando de retrocesso. Algumas pessoas acabam perdendo aquilo que têm. Não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetível ao engano. A ideia do engano aqui não sai da frase não se engane, mas principalmente da conclusão: as más companhias corrompem bons costumes. Princípios que foram solidificados, construídos, edificados, podem ser comprometidos, porque algumas outras pessoas vão depositar valores antibíblicos, não condizentes com a verdade, e vão conseguir nos influenciar, nos enganar, a ponto de nos levar a abrir mão de bons costumes. Então, isso nos faz suscetíveis ao engano. Em segundo lugar, nos faz suscetíveis à embriaguez espiritual. Quando ele diz voltem à sobriedade, o estado de sobriedade é o oposto do estado de embriaguez. Então, ao nos chamar de volta a esse lugar, ou chamar os coríntios de volta a esse lugar, ele está dizendo que a falta de conhecimento de Deus também nos expõe a esse nível de embriaguez espiritual. E por último, a inclinação ao pecado. Então ele diz: voltem à sobriedade como convém e não pequem mais. Não existe relacionamento profundo com Deus, não existe vida cristã profunda sem conhecimento de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, nós também vemos a Bíblia apresentando o conhecimento de Deus como a única coisa da qual o ser humano possa vir a se gloriar. Olha o que Deus diz em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quem se gloria na sua sabedoria, na sua força ou na sua riqueza, Deus não se agrada disso. Aliás, vanglória é algo que nunca agrada a Deus, mas Deus está dizendo: se tiver uma coisa da qual você possa se gloriar. Em outras palavras, está dizendo: se você tem algo para considerar um valor, uma conquista, algo que você enche o peito e diga: mirei o alvo certo e alcancei, é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é apenas uma coisa vaga,
né, a respeito dos conceitos teóricos da teologia, quem é Deus ou seus atributos, mas é um entendimento prático, né? O Senhor usa essa expressão, me conhecer, saber que sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Basicamente, o conhecimento de Deus envolve entender quem Ele é, envolve entender sua soberana posição e a maneira como Ele age, né? Que é a extensão ou o aspecto prático dos seus atributos. Algo que também a gente pode destacar sobre o conhecimento de Deus, além de ser uma chave, a única coisa ou motivo do qual podemos nos gloriar, é que é algo que Deus tanto deseja, como também disponibiliza. Em Jeremias 24:7, Deus diz, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então aqui nós vemos um elemento de interação importante. Deus está dizendo, eles vão se voltar para mim de todo o coração, mas eu vou dar um coração para que me conheçam, né? Então Deus não apenas deseja, mas Ele viabiliza o conhecimento dEle, né, da nossa própria parte. Deus não apenas quer, não apenas encoraja, mas Ele nos favorece. Há uma graça da parte de Deus disponibilizada para todos nós, a fim de que possamos conhecê-lo. Agora, o que eu percebo? Uma geração que quase não lê a Bíblia, que não se importa em estudar, que parece gloria da força, da sabedoria, da riqueza, menos do conhecimento de Deus, e que não percebe que a sua negligência custa tão caro, porque não permite o desenvolvimento do conhecimento de Deus e um relacionamento profundo, e não percebe que os torna tão vulneráveis. Aliás, em dias de globalização, as pessoas acreditam que basta ter um coração de boa intenção, ir lá para o YouTube e procurar qualquer tipo de pregação. Meu querido, seja muito cuidadoso, em especial se lhe falta crivo para poder examinar o que é que está sendo dito, para que você não seja submetido a engano. Houve uma época que se a gente fosse ouvir um pregador diferente, ele tinha que ter uma história, ele tinha que ter credibilidade. Hoje basta causar e você já ganhou a atenção. Nós precisamos ser muito cautelosos, muito cuidadosos. A revelação de Deus deve ser progressiva na minha e na sua história, na nossa caminhada, né? E é fácil a gente entender isso quando olhamos declarações como a de Paulo. É por isso que eu comecei dizendo que quando Paulo diz, alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus, ele não está falando que é zero conhecimento. Porque lá em Romanos 1, ele fala que até o ímpio tem um mínimo de conhecimento de Deus para produzir algum tipo de resposta. Agora, olha o que Paulo diz. Esse camarada que entrou no conhecimento profundo das Escrituras, né? O próprio Pedro, na sua segunda epístola, quando se refere a Paulo, né? E ele fala das epístolas de Paulo e diz, conforme a sabedoria que o Senhor lhe deu, né? Os quais na sua carta apresenta pontos difíceis de compreender. Eu digo, gente, se até Pedro tinha dificuldade de entender a profundidade de Paulo, imagina nós. Agora esse camarada de revelações extraordinárias, olha o que diz em Filipenses 3:10. Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu não sei você, mas eu olho uma declaração dessa de Paulo e tenho vontade de dizer para ele, está de brincadeira? Ele não está dizendo que ele tem zero conhecimento. Ele está dizendo que ele não pode se conformar com o que ele tem, quando existe mais para ser alcançado. Dá para entender a diferença? Então, vamos ver a frase toda. Eu vou ler agora do verso 10 de Filipenses 3 até o 14. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso. Em outras palavras, não cheguei lá ainda. Ou já tenho obtido a perfeição. Essa palavra significa maduro, estado pleno, completo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E deixa claro, não cheguei onde deveria. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A frase prosseguir aqui é a chave. Eu prossigo para o alvo. Antes ele diz prossigo para conquistar. Agora ele diz eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez essa declaração de Paulo ilustre muito bem o que nós lemos em Oséias 6:3. O profeta Oséias, da parte de Deus, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é uma experiência única na linha do tempo na nossa existência.
Ela é um começo que deve ter progressividade. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a Deus. Logo eu e você precisamos avançar no conhecimento de Deus. Pergunta: como crescemos no conhecimento de Deus? De novo, precisamos voltar ao fundamento, por meio da sua palavra. Porque o conhecimento bíblico não é mero e simplesmente saber o que Deus diz sobre ele, o que Deus diz sobre nós, ou o que é que nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que quando começamos a entender os princípios estabelecidos por Deus e andar neles, nós vamos viver experiências que consolidam a nossa fé. Nossa fé não é construída em cima de experiências, é construída em cima da palavra. Mas a obediência à prática da palavra consolida a fé. Quando eu e você não apenas sabemos o que é para ser feito, mas fazemos, nós começamos a viver as consequências disso, e isso consolida a nossa fé. Uma coisa é você ler na Bíblia Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios. A outra é você voltar que nem os discípulos voltaram para Jesus empolgados: Senhor, no seu nome os demônios submetem. O que é que eles estão dizendo? Funciona. E é quando nós começamos a viver isso que a Escritura vai se tornando algo cada vez mais forte em nós. Então você entende o que a Bíblia diz a respeito de generosidade, você pratica. E você descobre um nível de satisfação que o egoísmo da carnalidade humana jamais te daria. Mas não é só isso, daqui a pouco você descobre que essa lei de semeadura e ceifa que a Bíblia diz, ela começa a trabalhar em seu favor. Porque se por um lado eu costumo dizer que o princípio bíblico que você quebra vai quebrar você, o que você honra vai honrar você.